A sociedade moderna trouxe diversos benefícios à saúde humana. Medicamentos mais eficazes e seguros são o resultado de pesquisas científicas avançadas que proporcionam mais qualidade de vida às pessoas. No Brasil, o SUS fornece medicamentos gratuitamente à população, mas o alto custo de certos medicamentos vem onerando a saúde pública e provocando uma onda crescente de judicialização. Existem soluções para este problema? A quebra de patentes dos medicamentos de alto custo seria uma alternativa viável? Eu vejo que hoje a Kiara, ela é essa criança, né? Ela continua fazendo as terapias, ela faz fisioterapia todos os dias, ela tem terapia ocupacional, ela tem fono, mas ela é uma alegria, né? Ela realmente, ela tem uma consciência corporal e a gente vê que como ela é feliz com cada movimento que ela consegue. Cada movimento novo que ela consegue, e olha que ela só tem 3 anos. Quando eu chego do trabalho, ela, mãe, olha o que eu tô fazendo, olha o que eu tô fazendo. É o quê? Vem pegar, vem. A Kiara, ela é a nossa filha caçula, foi a 6ª gestação. Eu perdi 2 bebês e desde quando ela nasceu, no primeiro mês de vida, ela tremia as mãozinhas e quando eu pegava ela para colocar, para dar banho, ela estralava o corpinho. A gente relatou isso para a pediatra, ela falou realmente que era uma fraqueza que com o tempo passaria, né? No entanto, no decorrer do tempo, a gente foi percebendo que a Kiara estava perdendo a força nas perninhas. Eu me considero um cientista. Eu faço cirurgias grandes de gêmeos siameses, usando tecnologias avançadas hoje, né? Coisa que no mundo inteiro nunca se fez. Hoje eu devo ter mais de cerca de 8, 10 mil pacientes em tratamento há 20 anos, né? Fazendo praticamente só isso. Então, a gente pediu essa consulta de emergência com o pediatra. O pediatra logo viu que estava algo de errado, encaminhou a gente para o neuro, que já atendeu no dia seguinte. E com uma semana, o Sara, né, o Hospital Sara atendeu a Kiara e veio o diagnóstico de que ela tinha atrofia muscular espinhal, AME, né, que é uma doença genética neurodegenerativa que compromete funções vitais do ser humano, como andar, falar, deglutir e respirar. A cada dia, a pessoa vai perdendo neurônios motores. O hemangioma e também o linfohemangioma são malformações na criança, chamadas malformações vasculares. Então, ele é um tumor benigno, mas a característica dele é de malignidade. Por quê? Ele cresce, ele invade órgãos importantes, como a traqueia, o esôfago, né? Qualquer situação que ele vai crescendo, ele vai causando dano maior na criança. Eu descobri que antigamente injetava-se corticoide para bloquear o crescimento desse tumor. Estava descrito em todos os livros. E uma vez eu assistindo uma palestra, eu vi um colega de Belo Horizonte que ele injetava um produto chamado nitrato de prata. E ele injetava dentro do tumor para provocar uma esclerose. Aí eu associei esses 2 medicamentos, que já estavam disponíveis e cientificamente comprovados. Quando eu associei, aí eu fiz uma pesquisa a nível de reações químicas e formou um terceiro composto.
e o resultado foi surpreendente, né? Então, nós começamos a tratar esses pacientes com alto índice de eficácia. 1, 2, 3 e pouso, Kiara. Aí, abaixou. Coloca a mão na perninha. 1, 2, 3 e... abaixou. Nós recebemos o diagnóstico da Kiara Mais um. com atrofia muscular espinhal aos 9 meses de idade. 2, 3 e... E foi assim, foi um choque. Sentou. Diante da situação, né, depois de 2 dias de muito choro, eu falo que eu levantei a cabeça e virei uma leoa. E aí eu comecei a pesquisar o que poderia ter, o que poderia existir. E a minha cunhada me mandou uma mensagem e falava desse Zolgensma. Só que ele era o remédio mais caro do mundo. Ele custava 2,5 milhões de dólares. Ele não era registrado no Brasil ainda, pela Anvisa. E aí a gente falava, o que nós vamos fazer? Ela precisa desse remédio, deveria ter tomado quando nasceu. Ela tem 1 ano e 1 mês. Por isso que a nossa corrida é contra o tempo, porque ela ainda pode tomar esse remédio só até os 2 anos de idade. Esse remédio, ele é o único capaz de impedir o avanço da doença. Essa doença, ame de ter um nome bonito, mas é devastadora. Ela é uma doença neurodegenerativa que compromete as funções vitais do ser humano, de uma criança. Cada dia a criança perde neurônio, Kiara tá perdendo neurônio. Então a gente começou, uns amigos falaram, vamos começar uma campanha e vamos lutar por esse medicamento na vida da Kiara. Eu falava, gente, é muito dinheiro, né? Mas não tinha o que pensar, era agir, né? E com 3 meses e meio foram arrecadados mais de 6 milhões de reais. Está descrito nos livros, as reações químicas, tudo. Aí eu resolvi entrar no INPI para patentear esse produto, né? E aí começou a longa história, né? Com tempo depois, a gente também entrou com processo judicial, com mandado de segurança no STJ, pedindo que o governo complementasse o valor da campanha. O ministro Napoleão determinou, por meio de uma liminar, que fosse complementado o valor do Zolgensma para Kiara. E o dinheiro foi depositado e aos 14 meses, né, 1 ano e 2 meses, a Kiara tomou o Zolgensma, no dia 19 de novembro. Foi uma alegria. Com 1 semana, a Kiara começou já a levantar a cabeça, a fazer movimentos que ela não fazia. É assim, era assustador. Foi assustador. E hoje, Kiara está com 3 anos, nunca usou nenhum suporte ventilatório, come com independência. Em 2001 eu dei entrada, né, no INPI e em 2016 saiu a carta patente. Quer dizer, é uma longa história. Eu ficava imaginando, poxa vida, enquanto os países da Europa, Estados Unidos, Japão, China, né, hoje eles fazem uma liberação de uma patente com menos de 1 ano. A partir do momento que a gente fala em licenciamento ou estabelecimento de privilégios, patentes de medicamentos, isso quer dizer que o medicamento foi testado, a aplicação industrial ou a aplicação prática daquele medicamento com aquela finalidade, então para o tratamento daquela doença específica, foi testado e aprovado. Bom, mas para chegar nesse ponto, você já teve investimento de milhões de reais ou dezenas de milhões de reais, dólares, seja a moeda que for. Quanto maior for o número de usuários ou de pessoas com aquela doença, talvez o custo do medicamento seja mais barato. O Brasil na contramão da patente intelectual. Você vê, 15 anos é uma eternidade. Por quê? Quando você consegue
já ultrapassou a tecnologia, a inovação, ela é uma bola de neve. Ninguém fica esperando um processo desse, né, durante todo esse período. Ao longo dos anos, o INPI vem adotando uma série de medidas para erradicar ou diminuir o número de pedidos de patente pendentes de exame, o que é conhecido pelo jargão de backlog. O INPI adotou várias medidas internas, modificou seus procedimentos, elaborou diretrizes de exame, procedeu à digitalização dos pedidos de patente e também à automação dos processos administrativos. Entretanto, essas medidas não foram suficientes para erradicar o backlog. Nós temos que diminuir a burocracia, entender o que está acontecendo lá dentro. Por que o INPI não funciona adequadamente como deveria funcionar? A verificação do atendimento aos critérios de patenteabilidade é realizada por examinadores de patentes, que são servidores públicos concursados, com formação mínima de mestrado em diferentes especialidades tecnológicas. Para se ter uma ideia, antes do plano de combate ao backlog, a média do tempo de decisões do INPI girava em torno de 7 anos, contados a partir do requerimento de exame. Após o plano de combate, em 2021, o INPI conseguiu um tempo de decisão médio em torno de 4 anos, a partir também do requerimento de exame. Em algumas áreas, esse tempo é um pouco maior, como a área farmacêutica, devido a maior complexidade do exame técnico e do próprio trâmite administrativo, que no passado chegou a envolver a atuação de 2 instituições governamentais, o INPI e a Anvisa. Então, atualmente, esse tempo médio da área farmacêutica para decisão gira em torno de 7 anos. Esse tratamento existe até hoje lá no hospital que eu trabalho. Nós temos uma equipe, um serviço de malformação vascular da criança, e eu doei essa patente para o Estado. Então, eu achei justo, né? Porque durante todo esse período eu utilizei o Estado de Goiás, os hospitais, medicamentos, tudo, e não achava justo eu cobrar isso deles, né? Então, eu doei a patente. Agora, a quebra de patente para determinados produtos eu acho perigosa. No caso de pandemia, como aconteceu aqui, né, do Covid-19, e também na época que teve o problema da AIDS no mundo inteiro, e o país muito pobre não teria condição de manter esse tratamento, houve a quebra de patente para beneficiar a população. Então, você tem que fazer isso. Eu sou a favor. Aí vem a discussão pública. Será que eu posso, ou é justo quebrar a patente, ou o Estado custear esse medicamento? Você vê esse Zolgensma agora, ele foi incorporado, porque tem muitos pacientes que têm essa patologia e, às vezes, uma judicialização é prejudicial. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu vi uma cidade do interior de Goiás que o juiz obrigou o município a comprar o medicamento. Aí eu pensei comigo mesmo, mas como é que o município vai comprar um medicamento de 12 milhões de reais? É muito maior do que o PIB do município. Vai quebrar tudo, ele não vai dar conta de pagar funcionário, não vai dar conta de manter a prefeitura. Quer dizer, então, jogaria a conta para o SUS. Como pensar nessa questão, que é complicada, porque eu tenho medicamentos com valor elevadíssimo, elevado para 99% da população brasileira, ou que está da população mundial. O preço são medicamentos, já diz o nome, de alto custo. E, por outro lado, eu tenho a obrigação
de saúde, de prover a saúde pública. Então, o Estado pagar, e aí alguns dizem, mas esses recursos que estão sendo gastos neste medicamento para essa pessoa poderiam ser destinados a tratar outras doenças com um grupo maior de pessoas. Ontem mesmo foi a cerimônia de incorporação do Zolgensma ao SUS. E já é uma grande vitória também, porque esse remédio tão caro foi precificado no Brasil por aproximadamente 6,5 milhões, será fornecido pelo SUS. Em que pese ter vindo com restrições, né, que não abarcar todos, né, que podem tomar mesmo o Zolgensma. Hoje, o SUS oferece 3 medicamentos para o tratamento da AME: o Inspirasa, o Hitsplan e o Zolgensma. O Zolgensma, ele tem as restrições, né, que só pode ser para AME tipo 1 até 6 meses de idade, que esteja fora de ventilação invasiva por mais de 16 horas por dia. As outras pessoas, né, que são portadores de AME, eles podem ser medicados com Hitsplan ou Inspirasa, de acordo com o que o médico medicar. Mas cada vida há de importar dentro de uma sociedade harmônica e justa. Eu não posso dizer que a vida de uma pessoa, porque um medicamento é mais caro, vale menos do que a vida de 10 outras pessoas. É injusto fazer essa valoração. O SUS, infelizmente, e por falta de recursos também, ele não acompanha a tecnologia. Hoje nós temos uma gama enorme de medicamentos, de trabalho científico, mostrando que cada vez mais medicamentos são mais eficazes, com menos efeitos colaterais, que dando maior segurança e qualidade para o paciente. Quebrar a patente, licenciar compulsoriamente, eu posso estar arriscando o desenvolvimento de tratamentos ou a realização de pesquisa para outras doenças que nós não sabemos que vão surgir. Hoje, muitas pessoas perguntam, Kiara vai correr? Né? Os neurônios que morrem são as únicas células do corpo humano que quando morrem, elas não se restabelecem. Né? Eu sempre rezei pedindo que o Senhor preservasse os neurônios da Kiara, mas a gente nunca sabe o que ela perdeu até tomar a medicação. Né? E esses dias mesmo ela perguntava, mãe, eu não consigo correr. Né? E aí eu respondi para ela, e você não sabia andar e você está andando. A quebra de patente ela tem que ser muito pontual. Ela não pode servir para todo e qualquer caso. Ela tem que ser pontual. Olha, está acontecendo um problema, calamidade pública, falta de exploração no medicamento. Você vai e quebra a patente ou licencia compulsoriamente. Mas não pode ser um instrumento de salvação da sociedade. Eu acho que a gente tem um dilema aí. Um paradoxo. A gente tem um interesse público, a gente tem um interesse privado. Como fazer esse balanceamento? Eu não sei se existe uma resposta para isso. Nem na lei, nem fora dela. Talvez exista fora dela, mas ela não vai ser imediata. Se nós conseguirmos controlar ou dar melhores condições de saúde e de educação para o povo, trabalho, dignidade, daqui a 2, 3, 4 gerações, talvez a gente tenha uma sobra de recursos e a gente não esteja discutindo se um medicamento de alto custo vai causar um impacto na distribuição de medicamentos mais simples para uma parcela maior da população. E quando eu falo isso, a gente também tem que olhar um outro lado. Educação, investimento em pesquisa e desenvolvimento. É certo que o perfil da indústria farmacêutica brasileira vem mudando ao longo dos anos.
Após um grande aprendizado com a produção de medicamentos genéricos, a indústria agora já está se voltando para a inovação incremental, que são, na verdade, melhoramentos dos produtos já conhecidos. E a inovação incremental, ela é um primeiro passo para a inovação radical, né? Então, o Brasil precisa aprender a produzir a inovação incremental para lançar esses produtos inovadores no mercado. Não existe um estudo, né? Nós vamos iniciar agora, fazer um levantamento de governos anteriores até o atual para saber o que aconteceu e está acontecendo no INPI. Porque nós necessitamos dar uma resposta para a comunidade científica. Porque nós precisamos liberar essas patentes em tempo recorde. Nós não podemos ficar para trás, no mundo inteiro. Isso é o apelo que eu faço como mãe. Faça um teste do pezinho no seu filho expandido, seja na rede pública ou na rede privada. Confirme se hoje contempla a AME, né? E aí sim, é o melhor presente que eu vejo que você pode dar para o teu filho quando ele nascer. E hoje eu sou muito grata a tudo que tem acontecido, né? A toda essa história, a todos que participaram, a todos que acreditaram que é possível mudar a vida de um ser humano.